Aqui, tudo jóia? E hoje eu quero falar um pouco sobre os seus materiais de vendas e as suas ferramentas e sobre feeling. Você sabe o que é feeling? Eu considero os materiais e as ferramentas que você usa para vender muito mais importante que o feeling. Feeling é o tempo que você tem de situação, é o tempo que você tem de tomada de decisão. Você passa a ter um pressentimento do que você tem que fazer. Quando a pessoa trabalha muito tempo com o mesmo produto ou trabalha muito tempo no mesmo nicho de mercado, ela passa a entender que por trás daquelas atitudes dos clientes dela sempre tem um padrão. Esse padrão é dúvidas frequentes, situações que ficam meio chatas se acontecerem, né? Situações que muitas das vezes ninguém está esperando. Quem tem muito tempo de mercado pega essas situações e fica muito mais fácil para a pessoa lidar com isso de forma mais prática, porque ela já se antecipa. Então, antes de acontecer aquela situação, ele tem o feeling de perceber que aquilo vai acontecer e tomar uma decisão baseada nessa experiência que ele tem. Então, o feeling é a capacidade que a pessoa tem de intuição, de sentir o que vai acontecer, porque ela já repetiu demais aquilo, ela já tem uma prática muito grande naquilo e ela entendeu o padrão que existe por trás desse comportamento. Isso é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, a gente não pode contestar isso. Porém, eu considero as ferramentas e o material de venda seu muito mais importante. E o porquê isso? Porque com feeling você não consegue padronizar um processo. Então, se você tem o feeling porque você trabalhou há muito tempo no mercado, porque você já tem há muito tempo experiência com o produto, você tem o seu feeling. Agora, você não consegue passar essa intuição, padronizar essa intuição e passar para os outros vendedores. Você não consegue pegar os seus parceiros de venda, né? Por exemplo, se você tem uma equipe, você não consegue pegar esse feeling e fazer com que todo mundo consiga ter o mesmo feeling que você. Já os materiais de venda, não. Material de venda você consegue padronizar, por mais que você precise. A gente sabe que numa abordagem de venda, né, seja B2B, seja B2C, se o B2C é cara a cara, você vai ter que personalizar esse atendimento, independente do que você vende, de qual é o nicho que você participa, que você atua, você vai ter que focar e personalizar para cada cliente aquele atendimento. Tudo bem, mas no material e nas ferramentas você consegue uma padronização e deixa a personalização para as questões internas desse material, né? Então o texto que vai naquele material você personaliza, porém aquele material já faz parte de um padrão de atendimento, já faz parte de um padrão de atuação de quem é de venda. Do mesmo jeito as ferramentas, você consegue fazer com que todos os vendedores usem as mesmas ferramentas. Já o feeling não tem como, o feeling é seu, é uma coisa pessoal, que surge de forma meio natural. Claro que dá de você incentivar a sua própria atuação a conseguir o feeling de uma forma mais rápida, mas é uma coisa mais natural. Agora, as ferramentas e os materiais que você usa são objetos que você consegue entregar para cada vendedor, né, esse material, e ele trabalha da forma que você determinou ou que aquele material permite. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma apresentação, por mais que você personalize aquela apresentação, você passa o esqueleto de uma apresentação o mesmo esqueleto para todos os vendedores. Isso faz com que você consiga padronizar também os retornos, né? Então você começa a cogitar a hipótese de ter um faturamento tal no mês tal, então você começa a ter uma previsibilidade do negócio. Com o feeling, nem sempre essa previsibilidade acontece. Então, assim, o material e as ferramentas, você consegue que uma equipe toda trabalhe em função de algo. O feeling não. O feeling, claro que ele resolve situações que as ferramentas e os materiais não resolvem, mas ele é uma questão muito pessoal e natural. Então foque nas suas ferramentas, foque nos seus materiais, no que você envia para os seus clientes, procure criar uma personalidade dentro desse processo, criar uma personalidade nesses materiais. Então você vai ter uma apresentação, você vai ter um e-mail que você vai enviar, uma ligação que você vai fazer, tudo padronizado, e deixar que a personalização seja interna. Você tem como padrão a ligação, porém o que você vai falar nessa ligação ele é personalizado. Então, por mais que você personalize essas peças,
ainda continua existindo um padrão de fácil detectação, de fácil, é fácil de você replicar, entende? De passar de um para o outro. E o feeling não. O feeling é tempo, é experiência, é prática e situações diferentes para você poder se desenvolver e desenvolver o feeling nesse nicho com esse produto específico que você trabalha. Então preste muita atenção nas ferramentas, faça com que essas ferramentas te deem a liberdade de personalizar, mas ainda assim exista um esqueleto padrão de ação, onde possa todo mundo que está na sua equipe, ou se você trabalha sozinho também, você tem esse esqueleto, você maximiza seu tempo, você não precisa ficar pensando em como você vai atender, como você vai prospectar, por exemplo. Você já tem seus materiais de prospecção e isso faz com que seu tempo seja muito mais dedicado do que espalhado, né? Então isso alavanca completamente a sua produção e você deixa um espaço para o feeling, que é aquele espaço de negociação ali, quando você está sentindo o cliente numa conversa ou numa troca de e-mails, você consegue ter a percepção de como você pode agir, como aquela situação pode ser melhor resolvida. No mais, ferramentas e materiais padronizados. Valeu, galera! Se você gostou do vídeo, indica para quem você puder indicar, segue a gente no Instagram, se você estiver vendo no YouTube, assina o canal para receber os vídeos, receber o aviso no e-mail, e se você estiver vendo no LinkedIn, começa a participar da nossa rede aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau!